primeiro convidado foi um grande símbolo da oposição ao regime ditatorial de Salazar. General com uma carreira brilhante ao serviço do regime, acabou por morrer assassinado às mãos da PIDE, a polícia política ao serviço da ditadura. Entre nós, o general Humberto Delgado. Muito prazer, general Humberto Delgado. Muito prazer. Até que enfim me deixam falar. Já se fala de muitos assuntos do nosso passado. Pois, como se costuma dizer, isto já não é como antigamente. Mas acho que falam muito pouco de mim e de muitos outros. As pessoas estão um pouco fartas de ouvir falar de político. As pessoas estão fartas de politiquice. Olha, como eu no meu tempo, ninguém tem paciência para ouvir a mesma conversa, sempre as mesmas lamúrias, e não aparecer ninguém que dê um passo em frente e se disponha a lutar. O general dispôs-se a lutar. Aliás, ficou com essa imagem de ser um homem corajoso. Chamavam-me o general sem medo. E os salazaristas chamavam-me o cowboy. Julgavam que eu estava a fazer um filme em Hollywood. Não o levavam a sério? Não levavam, não. Não levavam. Mas perceberam tudo quando eu fiz aquela conferência de imprensa no Café Chave de Ouro. Quando deu aquela célebre resposta ao jornalista que lhe perguntou o que fazia o Sr. General ao Presidente do Conselho, ao professor Oliveira Salazar, se ganhasse as eleições. Obviamente, demito. General Humberto Delgado, o próximo convidado chama-se António de Oliveira Salazar. Os meus parabéns. Aí está uma ideia engraçada. Espero que esse pobre diabo tenha perdido o medo e consiga falar de frente com um homem como eu. Convidámos o homem que mais marcou a vida portuguesa no século XX. Ditador durante mais de 40 anos, marcou várias gerações e é, ainda hoje, um ponto de discórdia e de polémica no nosso país. Entre nós, António de Oliveira Salazar. Faça favor de sentar. Esta cadeira é segura? Não, aqui não tem problemas. Aliás, ainda por cima está ali o seu vereador, não podemos partir o equipamento. Não me diga que desconfia das cadeiras onde se senta. É evidente que desconfio. Resisti dezenas de anos aos ataques da oposição e acabei por perder a minha batalha devido a uma queda estúpida de uma cadeira. Não me diga que não tenho razão para desconfiar das cadeiras. Essa cadeira praticou um ato de justiça. Sr. Professor, o seu opositor Humberto Delgado. Que, recordemos, foi assassinado pela PIDE, fez no passado dia 13 de fevereiro, 49 anos, em Espanha, uma brigada que foi chefiada pelo inspetor Rosa Casaco e o agente Casimiro Monteiro, que executou o assassinato. Foi um excesso, foi um exagero, foi um acidente. São coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Um plano para me prenderem, uma armadilha infame. Só acontece a quem se mete nelas. O país tinha de se defender dos seus inimigos. Mas qual país? Deixe-se de ser hipócrita. Já não vale a pena. O senhor já perdeu. O senhor é um utópico, um idealista. O combate ainda não acabou. Caramba, você é casmurro, hein? Sou persistente. Acredito em mim. Não desisto. Mas perdeu? Já lhe disse que não perdi. Fui derrotado por um estúpido acidente com uma cadeira. O que não deixa de ser uma vergonha para a oposição. Desculpem que os interrompa, mas agora, se me dão licença, vou chamar o próximo convidado. Na realidade, uma convidada. Trata-se de outro mito da nossa história. No século XVII, no convento de Beja, uma freira apaixonou-se por um nobre francês. Dessa paixão, guardam-se as memórias de cartas escritas pela internacionalmente famosa Freira de Beja, objeto de culto de poetas, pintores, gente do teatro, bailado e cinema. Entre nós, Soror Mariano Alcoforado.
Senhora Mariana, muito prazer. Muito prazer. Chamaram-me para quê? Para saberem se sempre sou eu a autora das cartas. Em primeiro lugar, achamos interessante conhecer a personalidade de uma figura muito conhecida da nossa história. E depois também é bom saber o que se passa realmente com essas cartas. É curioso que eu seja uma personagem da nossa história. Talvez porque fui tão infeliz. Deve ser por isso. Dos felizes não reza a história. Nem dos felizes, nem dos fracos. Senhora Mariana, apresento-lhe o General Humberto Delgado. Um seu devoto admirador. E o professor Oliveira Salazar. Passou bem? Bem, obrigado. Oh, homem. Trata esta senhora com mais delicadeza. Que diabo, é uma freira. Não me parece uma freira muito exemplar. Qual exemplar, nem meio exemplar. Nesse tempo, os conventos eram uma pouca vergonha. E a Soror Mariana foi um exemplo de um amor sincero. O exemplo do grito de alma que não pode estar aferrolhado. Já lá dizia Jaime Cortesão, pela boca de Soror Mariana falam todas as puras amantes de Portugal. Se vocês gostam tanto dela, é porque a senhora não é grande coisa. Fique sabendo que eu vivi até aos 85 anos. E nunca ninguém me apontou nada. Servi, penitenciei, sofri, chorei em silêncio. Pagou os erros da juventude, é normal. Encarregava-me da organização do convento, das contas, de tudo. E nunca me deixaram chegar a Madre Abadesa. Sim, não faltava mais nada. Você é incrível, hein? Já está a querer dar ordens nos conventos do século XVII. Quando se ama o nosso país, não há limites para a nossa exigência. Mas como é que se consegue falar com uma pessoa como você? Não percebe que está a referir-se ao passado? O passado tem que corresponder à imagem e à semelhança dos nossos pensamentos. Claro. E para isso há a censura, não é? Reescreve-se a história. Enganam-se as pessoas. Far-se-á tudo o que servir o interesse supremo do nosso país. E não me venha falar de falsificações, porque os senhores não têm feito outra coisa durante séculos. O senhor general não gosta de censura. O jornal é o alimento espiritual do povo e deve ser fiscalizado, como todos os alimentos. A mentira. Sempre a mentira. Sofreu muito com a mentira, Senhora Mariana. Sofri toda a vida. Puseram-me no convento, a mim e às minhas irmãs, ainda crianças, como se tivéssemos vocação religiosa. É aí que começa a mentira. Devia estar agradecida por ter ido para o convento. Salazar, o problema, como sabe, é outro. É que o pai queria deixar um morgado rico e não queria gastar dinheiro com os dotes das filhas. Foi isso mesmo. Eu sei muito da sua vida. Eu depois explico-lhe porquê. Mas continuo a contar essa existência das mentiras. Bem, a mais importante e dolorosa foi a paixão que tive pelo Conde de São Ligier. Apaixonei-me. Acreditei que ele estava apaixonado e que me livraria das grades do convento. Ah, queria sair do convento. Era o sonho de todas nós que ali estávamos. Não diga isso. Oh, Salazar, é natural que elas quisessem fugir desses conventos. Ou saíam, ou estavam condenadas a serem amantes de passagem de gerações de fidalgos. Houve exageros. E houve repressão sobre os prevaricadores. Está a referir-se às leis de Dom Pedro II
contra os que tinham, diz os meus apontamentos, ou melhor, diz os apontamentos do Helder, trato, convivência e amizades ilícitas com as freiras? Precisamente. O que me dá vontade de rir é não se querer falar a sério sobre estes assuntos. Por favor, o que lá vai. Dom João IV, num decreto, referia-se a notório escândalo e devassidão na assistência às grades dos conventos. Nas leis do reino estava prevista a punição com 10 anos de cárcere à freira que fosse encontrada com homens. E atenção, ainda que fosse o que andasse trabalhando no mosteiro. Mas isto não é para dizer mal de Portugal. Ó professor Salazar, isto era assim por toda a parte do mundo. É por isso que Soror Mariana é diferente. Tem uma paixão. E isso é sempre algo de se respeitar num ser humano. Agradeço muito as suas palavras. Mas afinal, o que é que sabe sobre a minha vida? Penso que sei quase tudo. O meu interesse por si começou em 1940, quando eu escrevi uma peça para a rádio. Para a emissora nacional? Sim, minha senhora. Para a emissora nacional. Chamava-se A Freira de Beja. Eu já desconfiava de o senhor gostar tanto de teatrices. Fiz um livro, O Infeliz Amor de Soror Mariana, dedicado às mulheres que sofrem ou sofreram por amor. Muito obrigada. Não tenho que agradecer. Devo dizer que me interessei especialmente pelo seu caso. Porque os franceses passavam a vida a dizer que as suas cartas eram falsas, que tinham sido escritas por esse conde, esse Valdevinos. Quer dizer, Sr. General, descobriu nesse tema uma forma e uma possibilidade de fazer uma reivindicação patriótica. É verdade. E esforcei-me por demonstrar a tese da autenticidade das cartas. Sabe o que é que eu fiz? Descobri a sua letra numa escritura que estava no convento e enviei-o para uma sociedade de grafologia em Chicago, nos Estados Unidos. Eles analisaram a letra e descobriram que a Soror Mariana tinha uma natureza emotiva, impulsividade, insegurança, espírito analítico, tenacidade e imaginação. Julgo que corresponde ao caráter que se exprime nessas maravilhosas cartas. Ó senhor general, essas características toda a gente tem. Insegurança, emotividade, tenacidade. Isso não prova nada. Não me prova nada, porque o senhor nunca quer dar razão aos outros. É um doente obcecado com o poder. Não é capaz de aceitar as ideias contrárias e tem medo de tudo. Mas não deixa de ser interessante que um militar célebre pela sua disponibilidade de luta tenha acabado por se apaixonar por um tema tão sentimental e romântico. Sabe quando é que me apaixonei a sério por Soror Mariana? Não tenho a mínima ideia. Desculpe esta confissão. Foi quando estive no golpe de Beja, em 1961. Outro falhanço da oposição. Um falhanço que serviu para alertar o país, assim como o assalto ao Santa Maria, batizado de Santa Liberdade. O Santa Maria voltou às nossas mãos e estiveram milhares de portugueses a saudar o seu regresso no cais de Alcântara. Milhares. Não era difícil, com tantos funcionários ao seu serviço. Foi uma resposta de um país indignado. O senhor é que estava indignado. Nunca aceitou que o capitão Galvão, depois de ser um alto funcionário colonial, se virasse contra si, assim como não aceitou que um regime do oficial como eu era me transformasse em seu opositor. Tem razão. Nunca gostei de aquecer víboras no meu seio. Eu dou-lhes a vida e depois traem-me. Acha bem? Não acho bem. Mas nem eu, nem Galvão éramos víboras. E o senhor está enganado quando diz que dá vida às pessoas. O país não é uma quinta da sua propriedade.
Não estamos numa vinha de Santa Combadão. Há mais gente, muita gente, com direito à opinião, com direito a serem cidadãos de primeira classe, sem ser necessário pertencer à PIDE ou ao seu partido. E são conversas que ninguém percebe. As pessoas querem ter um bocado de pão para comer, uma casinha, paz e sossego. E os que não podem ter isso têm a sopa dos pobres, o asilo, festas de caridade, o bar de lata, a imigração... Sempre que praticarmos a caridade, estamos a praticar o bem. Até que, enfim, que eu ouvi dizer qualquer coisa de interessante. Olha, que eu também pensava assim. E depois descobri que isso não resolvia nada. Há cada vez mais pobres e não há caridade que chegue. Até porque os ricos se fartam de estar sempre a dar sem receber. Se os ricos forem inteligentes, percebem que estão a dar pouco e estão sempre a receber muito. E estão a receber tranquilidade, paz, sossego e uma vida em descanso. Tirando alguns ingratos, todos gostam de beijar a mão que lhes dá a comida. Foi o que nós aprendemos toda a vida. Parabéns, Salazar. Vê-se que não se esqueceu do que aprendeu como dirigente católico. Professor Oliveira Salazar, podia-nos contar um pouco dessa fase da sua vida? Com todo o prazer. Entrei aos 11 anos para o seminário de Viseu e abandonei-o aos 19 anos, desistindo da carreira sacerdotal quando já tinha tomado ordens menores. Que pena! Afinal não tinha vocação para padre. Continuei a ser católico toda a vida. Fui para Coimbra, matriculei-me em Direito e fui para secretário do CADC, o Centro Académico de Democracia Cristã. De que também fazia parte Manuel Gonçalves Cerejeira, mais tarde Cardeal Patriarca de Lisboa. Esse ao menos era sério. Tinha vocação para padre e não abandonou. Senhor General, se eu pudesse, também tinha abandonado o convento. Minha senhora, o seu caso é diferente. Foi forçado a entrar. E eu estou a brincar com estes falsos crentes que se metem nos seminários para terem os primeiros estudos e depois viram as costas a quem lhes deu o pão. Estes é que são os tais ingratos. Até já estou com pena do Papa. Professor, e depois do curso de Direito? Fiquei assistente de Economia. Pelo que presumo, uma carreira académica tranquila e sem complicações. Bem, eu já estava ligado à política. Combatíamos a República com determinação. Em 1921, fui eleito deputado pelo Centro Católico. Mas ao fim de umas sessões, abandonei aquilo e voltei para Coimbra. Desiludido com tanta discussão, não foi? É verdade. Falava-se demais. Gritava-se muito. E você queria falar sozinho. Queria e consegui. É verdade. E olha que conseguiu uma linda coisa. Conseguiu criar um povo medroso, sem coragem de opinião, nem capacidade de luta. Está a dizer mal do povo? Estou a dizer mal do chicote que se abateu sobre o povo. Bom, e com o chicote que se abateu sobre o povo, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já. Até já. Bem, vamos continuar e vamos saber então um pouco mais sobre a vida do professor Oliveira Salazar. Quando é que conseguiu, para usar a expressão do general Delgado, começar a falar sozinho? Depois do golpe de 28 de maio de 1926, as coisas começaram a mudar. Pedi plenos poderes como Ministro das Finanças, mas não me deram. Voltei para Coimbra. Você fazia-se caro. É a melhor forma de tomar o poder. Os outros têm que aceitar que você é indispensável. Você não respeitava os seus ministros, os seus adjuntos, os conselheiros. Digo-lhe que eram poucos e bem conhecidos e de longa data. Nunca gostei dessa bicharada
que passava a vida nos corredores à espera de me apertar a mão. Desculpe insistir, mas é importante saber. Quando é que conseguiu ter todo esse poder único, pessoal, ditatorial, omnipotente e omnisciente? Em 1928, já o Carmona era Presidente da República. O Sr. Caio Carmona. Era um homem bom e desinteressado. Sra. Mariana, no seu tempo também havia homens bons e interessados. Eu pensei que havia. Não está a querer falar outra vez da sua paixão. Não. Estou a falar da minha família. Eu sei. O seu pai, alcoforado, fidalgo de Trás-os-Montes, defendeu Beja contra os espanhóis. Nasci em 1640. Toda a minha infância se passou nesse ambiente de guerra. E foi a guerra quem lhe trouxe esse amor infeliz. Amor infeliz? Bem, ao menos eu tive um grande amor. Escreveu 5 cartas quentes e apaixonadas. Apaixonadas e desesperadas. Mal te vi, a minha vida foi tua. E chego a ter prazer em sacrificar-te. 1000 vezes ao dia os meus suspiros vão ao teu encontro. Procuram-te por toda a parte. E em troca de tanto desassossego, só me trazem sinais da minha má fortuna, que cruelmente não me consente qualquer engano e me diz a todo momento: cessa, Mariana. O que me diz é isto, Sr. Professor? Está bem escrito. Um pouco exagerado para o meu gosto. Não me diga que nunca se apaixonou. Verduras da mocidade. O senhor já não era muito novo quando teve aquele romance com a jornalista francesa. Não me interessam estas conversas. Mas porquê? Um homem tão corajoso não deve recear ter paixões. Ó, Sr. General, desculpe, mas em Portugal não estamos como nos Estados Unidos, em Inglaterra e agora em França, sempre à procura de escândalos sexuais na classe política. E ainda bem que não se anda. Porque isso é a maior hipocrisia que existe. Acho graça é apanhar estes falsos moralistas a fazer o mesmo ou pior do que acusam os outros. Realmente a vossa oposição é uma desgraça. Eu sei que têm publicado e investigado possíveis casos amorosos que eu teria tido, com o objetivo de sujarem a minha imagem austera e desapegada dos prazeres terrenos. Pois digo-lhe que lhe agradeço essas campanhas. Conseguiram humanizar-me e pôr-me ao lado do meu povo. Afinal, dirá a gente simples, o terrível ditador também tinha sentimentos. É capaz de ter razão. Realmente as pessoas estão sempre prontas para acusar o que está ao seu lado, ao mesmo tempo que desculpam tudo aos que mandam nelas. Mas a verdade é que, apesar da censura, algumas das vossas histórias acabaram por se saber. Não me venha falar daquela história dos Ballet Rose. Isso foi uma vergonha. Foi uma vergonha feita pelos seus ministros e pelas altas figuras do regime. E não tinha nada a ver com paixões. Era o oposto desta paixão sincera de Sra. Mariana, que o senhor tanto despreza. Mas o que é que se passou? Passou-se que estes senhores organizaram redes de prostituição com menores, com meninas de 10 anos. Não fale dessas coisas. Toda a gente sabe que o senhor quis abafar. Abafar o escândalo. Que foi por isso que o professor Antunes Varela, Ministro da Justiça, se demitiu. Que o Dr. Mário Soares foi preso e exilado para São Tomé, por ter informado a imprensa internacional. Uma coisa é haver ovelhas transviadas. Outra coisa é querer aproveitar esses desvios
para destruir a nação. E outra coisa ainda, é querer enganar o povo. Oh, Sr. General, mas tem agora a oportunidade para informar o povo, afinal, como é que foi essa história? Hoje já se sabem muitas coisas. Havia vários sítios onde os senhores iam privar com prostitutas e com menores. Mas o mais importante e seleto era às portas de Santo Antão, perto do Teatro Nacional. Um clube altamente privado, era o Eliseu. Mas afinal, que clube era esse? Uma espécie de casa de prostituição disfarçada? Parece que não. Digamos que era um pouco um ponto de encontro com as meninas selecionadas, a quem eles tratavam muito bem. Davam chocolates, flores, punham prendas nas malinhas. Criava-se intimidade para assuntos mais sérios quando houvesse oportunidade. O senhor professor, os seus ministros não faltavam a essas belas reuniões, não. O Tenreiro, o Arantes e Oliveira, o Correia de Oliveira, de quem se disse que era o seu jovem de confiança. O senhor é ignóbil a falar desses assuntos. Eu não estou a falar de paixões. Sei do que é que estou a falar, já lhe disse. Como agora já não me pode mandar prender, tenho que aproveitar. Não posso mandá-lo prender, mas há gente que está a ouvir e não se esquecerá de se vingar. Para o tranquilizar, não havia só os seus ministros. Havia juízes, escritores, africanistas. Como vê, o seu poder estava muito bem apoiado. Sr. General, penso que já falámos o suficiente sobre esse escândalo. Gostava agora de saber como é que um oficial do regime foi parar à oposição. Eu percebo a sua pergunta. Hoje, o mais normal é o contrário. São fases da história dos países. Penso que a minha mudança tem a ver com o contacto que eu tive com a democracia nos Estados Unidos. Mal ou bem, as pessoas discutiam, aprendiam, preparavam-se para a vida. Para mim, foi muito claro que a ditadura de Salazar nunca conseguiria tirar o país da cauda da Europa. Desculpe, Sr. General, mas nós sofremos sempre dessa pobreza. Já no meu tempo se passava a mesma coisa e se dizia o mesmo. Minha senhora, já no seu tempo tinha havido um sistema que dirigia o país e recebia a riqueza das colónias para meia dúzia de amigos. É injusto. Eu fiz o Estado Novo. Pois fez. Construiu estradas e pontes. E depois reduziu o ensino obrigatório. Aboliu o ensino gratuito. As lições de moral indicavam como primeira virtude a obediência. Senhor professor, sabe-se perfeitamente que tudo isso visava o culto do chefe, a seleção de elites e a expansão do analfabetismo. Quanto mais ignorante é o povo, melhor é manipulado. Você não passa de um reles propagandista do comunismo. Você fez das crianças bandos de carneiros. Até tinha um S no cinto, marcados como o gado. Você é que não passou de um reles ditador. Ainda por cima, sem a coragem do Mussolini. Esse palhaço. Palhaço? Pois, palhaço, claro que era palhaço. Mas tinha paixão, lutava. Desculpe interromper, General, mas ouço frequentemente utilizar o termo paixão para se referir à ação política. Há quem pense que a função política é mais fria, cerebral, menos emotiva. Claro que há muita gente dessa. Na direita e na esquerda. Nunca nada de bom. O sonho comanda a vida. Eu também acho que sim. Que o sonho comanda a vida. Pois eu acho que a vida comanda o sonho. Tenho certeza. Parece-me evidente. O resto é utopia. Aliás, o senhor general que andou pelas cartilhas do marxismo devia estar de acordo comigo. Esteja calado. Sabe muito bem que os comunistas nunca gostaram de mim.
Olhe, e foram eles que o liquidaram. Não diga essas mentiras. Hoje já sabe-se tudo sobre o meu assassinato. Não acredito. Bem, eu tenho que vos interromper, porque vocês estão sempre a monopolizar a conversa e eu tenho que falar um bocadinho também com a Sra. Mariana. É natural, coitado. Tem tanta coisa para falar. Sra. Mariana, como era a vida no convento? Fui escrivã, vigária, fazia contas, organizava aquela vida. Não era difícil. Era sempre a mesma coisa. Aí está o sonho do mestre Salazar. Aliás, frequentes vezes, havia escândalos, fugas, raptos de freiras. O sonho comanda a vida. Lá está você. A vida é que comandou esse sonho. Se não houvesse tanta liberdade nos conventos, se os militares não pudessem entrar nos conventos, nunca tinha havido esse tipo de histórias. Se estivessem todos presos e calados, como você sempre quis fazer deste país. Quis fazer e fiz. Tudo calado, a trabalhar, a produzir, tementes a Deus. É preciso estudar com dúvida e realizar com fé. Tementes a Deus e assim você era a pátria, Deus, pátria, família, não é? Deus, pátria, família, sim senhor. O que é que isso tem de mal? Pergunta ao povo. Deixe os seus amigos intelectuais burgueses. Ouça o país profundo, o país real. Não, isso, burgueses, revolucionários, intelectuais, deve ser muito complicado. Sra. Mariana, como foi o seu país real? O meu país real começou a noite escura, sem lua, em que esse cavaleiro francês embuçado entrou no convento e me seguiu até o meu quarto. Oh, minha senhora, por favor! Depois gastei dias e noites à janela, na janela de Mértola. Uma pequena poeira, ao longe, incendiava-me a imaginação. Seria que ele tinha voltado? Não tinha mais nada com que se ocupar? Lia e relia as cartas que lhe tinha enviado. Percorria o claustro, a sala do capítulo. O frio das lajes percorria-me a carne e os ossos. Chorava. Escrevia confissões. Rasgava. Desesperava. Oh, minha senhora, o que lá vai, lá vai. O senhor tenha um pouco de sensibilidade. Respeito um amor sincero. Qual amor sincero? Uma aventura de um soldadesco francês? O meu amor foi sincero. É pelo menos o que mostram as cartas. Nunca tentou reconquistá-lo, já que só vivia para isso? Numa das últimas cartas escrevi: em nada invejo a tua indiferença. Fazes-me pena. Desafio-te a que me esqueças completamente. Orgulho-me de te haver posto em estado de já não teres, sem mim, senão prazeres imperfeitos. E sou mais feliz que tu, porque tenho mais em que me ocupar. Que bonito. Bonito! Esta lamechice! Não seja ordinário. Respeito um mito nacional. Eu é que sei os mitos que me interessam e os que eu acho que são nacionais. Eu só o felicito por não ter sofrido como eu. Não felicite. Este é do género de gente que não tem o sofrimento dos outros, não sente nada. É falso. Preocupei-me com o bem-estar do povo português. Claro. Esse bem-estar era segundo os seus gostos. Pois, com certeza.
Queria que fosse segundo os seus. Evidentemente que queria que fosse segundo os meus. E sabe porquê? Porque o meu programa seria feito de acordo com o que a nação pensasse através dos seus órgãos legítimos. Porque eu penso que só se atinge o progresso com a participação ativa de todos os cidadãos. Está enganado. Nunca foi assim. E nunca será assim. Há de ser assim. Com essa história da democracia e dos partidos, por favor, isso só serve para arranjar mais uns milhares de funcionários a mamar as tetas do Estado. Os partidos não podem ser isso que o senhor está para aí a dizer. Se não são, que o demonstrem. A mim não me enganam. Deus que me ouve sabe que nunca me enganei. Professor, sabe que há quem partilhe a sua opinião. E recentemente ouvimos alguém dizer que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas. Deus? Qual Deus? Porquê é que Dom António, o Bispo do Porto, lhe escreveu uma carta citando as palavras de Pio XII sobre os direitos e liberdades pessoais, dizendo que deviam ser defendidos pelo Estado e nunca sacrificados? Outros bispos pensavam o contrário. No meu tempo era a mesma coisa. Havia quem defendesse a Inquisição, quem defendesse que a Igreja devia ser muito rica, e outros apregoavam a humildade, a pobreza, a compreensão, a fraternidade. Agora já não há Inquisição. Esse problema já não se põe. Mas olha que você pensou numa coisa muito parecida. Pensei na defesa dos nossos valores perante o avanço mundial do comunismo. E para isso ajudou o criminoso Franco. Ajudei-o a defender-se de outros crimes. E depois esteve com Hitler. Evitei que Portugal tivesse guerra. Claro, o próprio Hitler dizia que para tomar Portugal bastava telefonar, ofereceu-lhe um automóvel blindado, os aliados tinham outras garantias. Foi uma política justa. Com todas as grandes empresas em Portugal e colónias nas mãos dos ingleses. Está bem, se acha que foi um bom caminho... Não, general, mas isso foram outros tempos que hoje em dia nada disso acontece. As empresas não estão nas mãos dos ingleses. Agora é dos chineses. Tudo é preferível a haver guerra. Ninguém quer a guerra. Você usou isso muito bem para a sua propaganda. Mas devia ter sido mais ativo contra o nazismo e os seus crimes contra a humanidade. Tudo menos o comunismo. Oh, professor, no meu tempo, olhava-se para a Europa e viam-se os países destruídos pela guerra a voltar a criar riqueza. Tinham melhor marinha que nós e nós é que tínhamos ido à Índia. Nós temos uma terra pobre. Somos um país de pedras. Somos um país de pedras e a cortiça, o wolfrâmio, a sardinha, o vinho do Porto, a aguardente e todas essas riquezas que vendemos durante a guerra, tanto aos nazis como aos aliados. Para onde foi esse dinheiro? Para as célebres sem famílias? General, até parece estar a fazer um comício. Estou. Olhe que estas ideias são as que eu lancei quando fiz a minha conferência de imprensa. E a apresentar a minha candidatura contra esse Tomás da marionete. E acabei aos gritos. É tempo de saírem! Cansaram-nos! Reformem-se! Reformem-se! Essa palavra hoje em dia é muito feia. Reformem-se, reformados, palavra que não se usa. Até há quem chama pesca grisalha. Mas vamos acalmar um pouco, está a ficar nervoso. E, Sr. Professor Salazar, houve também sempre uma grande polémica em relação à sua política africana. Quer-nos falar disso? Quis criar o Império Colonial Português para colonizar e civilizar aqueles bárbaros. Qual é o mal? O mal? O mal é ter pensado que isso durava toda a vida e não ter feito o desenvolvimento dessas populações. Eram bárbaros, bárbaros ficariam e escolhiam-se alguns para enfeitar a sua corte. O preto bom, o indiano bom.
Nós desenvolvemos aquele gentio. Claro que desenvolveu. O capitão Henrique Galvão, deputado por Angola, denunciou internacionalmente o trabalho escravo. Nações que acabavam de chegar à África tinham desenvolvido mais o seu território que nós. Lá tínhamos chegado há 400 anos. Até o professor Marcelo Caetano não queria o seu plano tão centralizador. Esse senhor nunca percebeu nada de política. A linha justa era a minha. Aqueles territórios eram províncias nossas. O que você conseguiu com isso foi uma guerra colonial com milhares de mortos, países destruídos, a desconfiança contra todos os portugueses. O senhor esteja calado, porque o senhor também andou a fazer a minha política. Foi comissário da Mocidade Portuguesa, da Legião, andou a negociar as bases dos Açores para os aliados, foi representante português na NATO... Com tanta acusação, só me está a dar mais valor. Quer dizer que eu não precisava de ser oposicionista. Pelos vistos, foi isso que o Sr. Salazar não lhe perdoou. Eu já disse isso. Não acha normal? Não sei. O Sr. General também tinha o direito de mudar de opinião. Não concorda comigo? Há pessoas que não têm o direito de mudar de opinião. Eu penso que o meu erro foi não ter mudado de opinião e não ter fugido daquele convento. Para quê? O que é que ia fazer? Não sabia fazer nada? Ia para Lisboa. É sempre o velho sonho. A capital é o paraíso, mas olha que não é. E no tempo deste senhor, o desenvolvimento industrial era pouco para não haver muitos operários. A tal classe que pensa na revolução. É isso mesmo. A vida comanda o sonho. Por isso é que só pensou num país rural. Água, um bocadinho de terra, uma casa modesta. O que é preciso mais? Uma casa portuguesa, com certeza. Olha, a verdade é que era bom que todos pudessem ter essa casa. E depois que pudessem ter mais coisas. Foi por essas coisas que lutou. Foi por essas coisas. Mas este ditador era como uma velha corista que não queria abandonar o tablado. Mas abandonei. E obriguei-o a abandonar. Porque me assassinou. Mas o povo ficou revoltado. Ficou revoltado e com medo. Ganhou-se tempo. Seja como for, não aconteceu nada de mal. Quem o mandou matar nunca foi incriminado. Os pitos que o mataram safaram-se. Já há pitos condecorados. Ó professor, e sabe, há uma frase curiosa aprendida, eu consigo certamente que esse pito que foi condecorado disse quando perguntaram o que é que ele achava sobre o passado dele. E a resposta é: o passado não conta. O que conta é o presente e o futuro. A história, como se por vezes é reescrita. Mas há mais, além das condecorações, há também, mais recentemente, pensões por serviços excepcionais prestados à pátria atribuídas a 2 ex-agentes da PIDE e DGS, enquanto que, na mesma altura, foi recusada uma pensão por serviços prestados à pátria a Salgueiro Maia. Como vê, eu é que tinha razão. Quando tratava esta oposição com desprezo. Eu recuso-me a participar desta ideia repugnante sobre o povo português. O senhor não tem razão. Se o senhor continua a acreditar nos seus amigos, é consigo. Olhe, eu sei muito bem o que quero, para onde vou e quais são as pessoas com quem me entendo. Humberto Delgado continua com as mesmas convicções. Hoje, como ontem, o meu programa continua válido.
se o país vive um ambiente propício a sectarismos, maldades e insinuações, a represálias e atos discriminatórios, se é perigoso para alguém candidatar-se e se os portugueses têm medo de votar ou não creem na validade do voto, graves acontecimentos estão subvertendo o nosso querido Portugal e imperioso é que se tomem medidas salvadoras. Por si e por todos, alguém havia de aceitar o sacrifício de expor-se, nesta hora, às duras inclemências de uma candidatura presidencial. Em nome da pátria me pediram, em nome da pátria aceitei. De nada receio que me acusem, por nada me podem desonrar. Oxalá, ao menos, como julgam aqueles que me apoiam, possa ser útil ao país a candidatura que aceitei. E com estas palavras inflamadas de Humberto Delgado, chegámos ao fim dos nossos encontros. Vamos voltar no dia 17 de março com o Mao Tse Tung, Joseph Goebbels e Jesus Cristo. Muito obrigado e boa noite.